Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 11 de novembro de 2025, celebramos a memória de São Martinho de Tours, bispo. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 7 ao versículo 10. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandarem, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o Jesus nos fala, somos servos inúteis. Mas o que Jesus quer dizer, amados irmãos? Percebamos, tudo que é feito com amor, amados irmãos e irmãs, vale todo o amor nele empregado. E vejam, isso não tem preço, né? Até mesmo um copo d'água dado por amor, é claro, mas irmãos, ele tem o valor do amor nele empregado. Mas a gente tem que perceber, amados irmãos, quem não ama e não faz, veja, e não faz tudo por amor, se tornará um servo inútil e, é claro, substituível. Pois o que ele faz por obrigação e não por amor. Percebamos a lógica, amados irmãos e irmãs. Quem ama o Pai fará tudo por amor ao Pai, porque é filho. Mas quem não ama o Pai, vejam, pelo contrário, fará tudo por obrigação, justamente porque não é filho, ou seja, porque não ama. Mas, amados irmãos e irmãs, o que nos impede, vejam, o que nos impede de vivermos então como filhos que amam o Pai? Compreendamos, amados irmãos, estima-se que em torno de 70%, vejam, 70% das pessoas não estão satisfeitas com suas profissões. Por isso são infelizes, por isso tratam os outros mal, são pessoas mal-humoradas, ou seja, as suas profissões são apenas um meio de pagarem as contas no final do mês. Mas, amados irmãos e irmãs, o problema não está exatamente no trabalho em si, né? Porque, vejam, tem outras pessoas que gostariam de ter o mesmo trabalho e seriam muito felizes realizando aquele trabalho, ou mais difícil ou mais simples que seja. E assim, amados irmãos, percebamos, né? O medo. Lembrem daquilo que a gente diz. O medo é o pior dos conselheiros, né? E muitas pessoas, por medo de falhar, por, digamos assim, por sentirem que aquilo que eles querem é muito difícil. E lembrem aquilo que a gente diz, né, nas nossas santas missas. Quando você costuma dar ao teu filho tudo, ele pede uma coisa, você vai lá e dá. Você pede uma coisa, ele deseja uma coisa, você vai lá e dá. E vejam, você está dizendo para ele que tudo na vida é fácil. Mas, no entanto, amados irmãos, vejam, não existe coisa fácil que realmente acabe sendo boa. Então, todas as coisas boas geralmente são difíceis, geralmente dão trabalho. Então, o que é bom, lembrem o que a gente diz, ó, o que é bom só nasce se plantar, só cresce se cuidar. O que é ruim, pelo contrário, nasce sem plantar e cresce sem cuidar. Então, tudo que é bom, com certeza vai dar trabalho. E como já dissemos, amados irmãos e irmãs, muitas pessoas, por medo de falhar, acabam fazendo opção por cursos, faculdades, né? Não aquelas que tornam eles mais capazes, mas procuram sempre as mais fáceis. E muitos até desistem. E justamente, amados irmãos, acabam não fazendo então a opção pelo sonho de suas vidas. Ou seja, eles ficam em trabalhos menos, digamos assim, que exigem menos deles. Por quê? Porque eles não confiam em si
e o medo de falhar é muito grande. Percebamos, amados irmãos e irmãs, as pessoas mais realizadas na vida não são muitas vezes as mais capacitadas e as mais inteligentes, mas são as que mais persistem, né? As mais resilientes, pois souberam ultrapassar seus limites, muitas vezes físicos, às vezes até intelectuais, pois se esforçaram mais para poder chegar onde chegaram, e é claro, muitas vezes limites financeiros e também sociais. Ou seja, amados irmãos, elas souberam viver a sua vocação. Lembra que a gente diz aquela frasinha, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, muitas vezes o que vai fazer a gente chegar onde a gente quer é a gente ir se capacitando. Ou seja, na medida que você dá um passo à frente, né, um esquerdo, direito e assim sucessivamente, você vai também aprendendo. Veja, muitas vezes o caminho é que vai tornando você capaz. Mas, no entanto, quando você está lá no começo, você se sente muitas vezes incapaz. Mas quando você vai caminhando, então o seu olhar, né, a sua visão, a sua vida vai se abrindo e você vai se tornando cada vez mais capaz de realizar o seu sonho. Então, lembra, amados irmãos, muitas vezes o problema não é o que você quer, mas é a sua vontade de fazer aquilo que é preciso. Lembrem aquilo que a gente repete muitas vezes nas Santas Missas. Quem faz só o que quer, nunca chega aonde quer. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.